Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar o coordenador do programa Saúde na Boleia, promovido pelo Grupo Arteris, William Castro. Obrigado, William, por participar dessa entrevista conosco no programa do Transportador. Boa noite. Boa noite, Norival. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O Grupo Arteris se sente lisonjeado em poder participar, né, do programa e falar para milhares, milhões aí de caminhoneiros, né, que é o nosso maior público. Então, estamos à disposição. William, quais são as rodovias concessionadas que está no grupo ou na road da Arteris? Eu não sei como. A Arteris é a road ou ela é uma das concessionárias? Isso, a Arteris é o grupo, né, o Grupo Arteris, e ela detém o controle acionário de 9 concessionárias de rodovias, né? São 4 concessionárias estaduais, que ficam no interior de São Paulo, Autovias, Intervias, Centrovias e Via Norte. E recentemente, em 2007, com os leilões dos trechos federais, a Arteris, então, ela detém 5 concessões federais, né? Então, praticamente são as maiores do Brasil. São 3.200 quilômetros de rodovias concedidas. As federais, elas são a Fernão Dias, né? BR-381, Fernão Dias, Regis Bittencourt, a Autopista Fluminense, que faz ali do Rio de Janeiro até a divisa com o Espírito Santo, a Autopista Planalto Sul e a Autopista Litoral Sul, fazendo o sul do Brasil. O que é Planalto Sul? Planalto Sul desce ali pela BR-116 e BR-101, entre Curitiba e Florianópolis. Rio Negro, tá no sul do Paraná, sul. Exato. Paraná e Santa Catarina. Tá. Vamos hoje aproveitar, como nós estamos falando aí realmente de saúde na boleia, eu queria estar perguntando para você se o grupo tem alguma pesquisa sobre o comportamento dos caminhoneiros, porque é um programa para o transportador, então é claro que eu vou estar levando isso muito mais aos caminhoneiros, porque acho que é o trabalho que vocês fazem, é para os caminhoneiros, não é tão voltado para os carros de passeios, não, né? Exatamente, o programa ele foi idealizado para atingir ao caminhoneiro, né? É claro que qualquer motorista que parar num dos postos onde estiver acontecendo a campanha, ele vai ser atendido normalmente. Mas assim, o público-alvo é o caminhoneiro. O programa Saúde na Boleia, ele nasceu lá por volta do ano 2000, em uma das concessionárias, e ele é um programa de saúde, é um programa preocupado com a saúde do caminhoneiro. Então, o caminhoneiro, na verdade você falou em pesquisa, eu diria que é muito mais do que uma pesquisa, é uma investigação, né? Nós temos um banco de dados, onde o profissional ele participa de uma entrevista inicial, né, com os nossos funcionários, e depois então ele faz uma bateria de exames, né, ali dentro. Ali você pega os hábitos todos dessa entrevista, tudo o que ele faz no seu dia a dia, você acompanha nas perguntas da entrevista. Exatamente. E baseado nessas respostas, nós tabulamos todas elas e chegamos a um resultado. E também o resultado dos exames, que o caminhoneiro ele faz todo um circuito, né, de exames, e depois os resultados ficam também à disposição da concessionária. Então, assim, é muito mais do que uma pesquisa, porque uma pesquisa você pega uma amostra da população, né, e através de perguntas você projeta isso para a população toda. No nosso caso, nós temos a investigação do nosso cliente. Então, cada concessionária tem, né, os seus clientes, então é baseado nisso, então é uma investigação, na verdade. E como que você faz? Você faz isso em algum... Como é os pontos que você faz? Você tem pontos fixos, você tem espécie dos CCOs, você faz no posto? Como que você faz isso? Nós temos vários parceiros, né? Na verdade, nós não fazemos isso sozinhos. Cada concessionária ela tem um grupo de parceiros locais, né? Porque o trecho é muito grande. Então, normalmente, eles são feitos em postos, esse programa ele é feito em postos de serviço, né? Postos bem equipados. Nós montamos ali, então, toda a estrutura com médicos, enfermeiros, disponibilizamos vacinas, enfim, toda a estrutura necessária para que o caminhoneiro, que nós dizemos assim, que ele não só pense em saúde, mas ele pare por um tempo e comece a agir em favor da sua saúde. E o caminhoneiro para e ele faz esses exames científicos? Para sim. A gente percebe uma preocupação deles e a carência, né, desse tipo de serviço que ele tem. Porque os hábitos, até partindo para a pesquisa, né, ou para a investigação,
Nós temos profissionais que passam por volta de 20 dias fora de casa. Então, assim, é um profissional que ele não tem tempo de procurar um médico. Se ele tiver algum problema na estrada, ele não tem como recorrer, né? Alguns deles dormem na própria boleia. Isso né? é a maioria, né? Exatamente, 50% Você falou 20 dias, está sendo bonzinho, porque tem muitos que faz a safra, dependendo da região que ele mora, ele faz a safra. Sim, até nós temos casos, relatos ali de profissionais que chegam a dirigir 18 horas num dia. Quer dizer, é uma coisa, se você pensar na segurança, na saúde desse profissional, um profissional que a qualquer hora ele pode ter um mal súbito, ele pode dormir no volante, enfim. Então, eles param sim, têm essa preocupação e nós percebemos a carência que esse tipo de profissional tem em relação à saúde. Está vendo aí, caminhoneiro? Você é um dos responsáveis, talvez, por ficar ultrapassando essas 18 horas, como o William está nos colocando. Então, pare, descansa, para nesses pontos, faça seus exames. William, qual é o maior vilão na saúde do caminhoneiro hoje? O que mais aparece, o que é mais provocante para a saúde, para o corpo, para o dia a dia desse caminhoneiro que está nas suas rodovias? Além da jornada de trabalho extensa, né, da falta de local adequado para dormir, né, não tem as horas de sono adequadas, nem no local adequado, a alimentação, sem dúvida, também é um fator preponderante para a falta de saúde desse profissional. Muitas vezes são refeições rápidas, refeições calóricas, né? Se você pegar, vamos ter como base o interior de São Paulo, né, que é a região onde eu atuo, então você tem uma rede de postos de serviço fantástica, mas isso não acontece nas demais regiões do Brasil. Nós temos aí algumas rodovias onde existe uma carência muito grande de postos de serviço adequados. E o caminhoneiro, muitas vezes, né, ele se alimenta daquilo que ele tem disponível. Então, são refeições calóricas, e isso tudo vai refletir, com certeza, na saúde dele. E nessa investigação que nós fizemos, nessa pesquisa, isso está comprovado também. Aí entra aquela dificuldade, né, que ele vê dentro desses postos, aí ele entra naquelas gulodices que tem ali, porque ele já sofreu um pouquinho lá atrás e não tinha nada para comer e comeu realmente o que tinha. E para poder fazer isso, qual foi o pensamento de vocês? Como que nasceu essa campanha? Eu vou chamando de campanha, aí você me corrige, que seria a saúde na boleia. Como foi, você colocou que é alguma coisa de 2000, que nasceu ela, como é o pensamento de vocês? Era só para cuidar do caminhoneiro, era só para cuidar do seu cliente, era só também para você olhar nesses postos que tem todas essas gulodices e esses tipos de alimentações sobrando, que o caminhoneiro possa até estar exagerando às vezes nas horas de fazer as suas refeições. Tudo isso ele faz parte do trabalho de vocês com o nascimento dessa campanha? Isso, a campanha Saúde na Boleia, como eu disse, ela nasceu lá com a Intervias, né, em uma das concessionárias do grupo, e hoje inclusive, ela é uma das campanhas, né? O Grupo Artérias, né, nós temos várias outras ações. Essa é uma campanha de saúde, ela é coordenada pela área de operações de cada concessionária, mas nós temos aí Passarela Viva, Viva Ciclista, Viva Motociclista, então são campanhas direcionadas para os públicos específicos. A grande maioria delas tem um caráter educacional. No caso da saúde na boleia, o caráter é de saúde mesmo. E ela nasceu dessa dificuldade que a concessionária, então a Intervias na época, ela percebia de que o caminhoneiro muitas vezes parava nos postos de apoio, nos SAUs, né, que são os centros ali de apoio ao usuário, em busca de ajuda, né? Então, assim, se percebeu, através da investigação dos acidentes que aconteciam na malha viária, nós percebíamos que muitos acidentes aconteciam justamente por esses motivos, mal súbito, né, jornadas extensas de trabalho, falta de orientação, muitas vezes até. Então, isso nasceu ali e, a partir do momento que o grupo ele foi adquirindo outras concessionárias, isso foi sendo replicado para todas elas. Hoje ela é uma campanha que
porque ela está presente em todas as concessionárias do grupo, em 2 edições anuais em cada uma. Um segundo só, vamos para o comercial e já voltamos. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando o Ilha Castro, coordenador do programa Saúde na Boleia, promovido pela Arteris. Ela tem, como que funciona? Ela tem local já determinado, é sempre naqueles ou é volante? Não, os locais eles podem ser, não existe uma fidelidade, até assim, você fazendo um rodízio de locais, você atinge muito mais pessoas, né? Você não atinge só aquele profissional que se utiliza daquela rodovia. Normalmente, nós fazemos próximos, se não é naquele ponto, mas num outro posto de serviço próximo, porque os trechos também eles não são tão longos assim, de cada concessionária. Mas quando você fala em 9 concessionárias, né, então são 9 campanhas, é uma abrangência bastante grande, e duas edições por ano, então são 18 campanhas por ano que nós fazemos. Você tem ideia já de quantos caminhoneiros já foram atendidos nessas campanhas? Sim, nós fazemos um cadastro, né, de todos eles, temos um controle minucioso disso. Então, encerrando agora em setembro, né, que nós tivemos aí as 9 campanhas mais recentes, nós completamos aí 105 mil caminhoneiros atingidos ao longo de todos esses anos. Então, são muito mais do que isso, né, que quando a gente, se você conseguir sensibilizar esse caminhoneiro para tomar, né, para cuidar da sua saúde, você não está, muitas vezes, se preocupando só com ele, mas com as pessoas que estão... E quais os exames que você faz no caminhoneiro na hora que está fazendo? Olha, são exames básicos, são exames clínicos básicos, né, são aferida pressão arterial, glicemia, triglicérides, colesterol, a vacinação. Então, em várias concessionárias nós temos aí uma parceria com as secretarias municipais de saúde que nos fornece, então, a vacina contra tétano, contra gripe, hepatite. Então, isso não é fixo, não é engessado, cada concessionária tem os seus parceiros e pode, e as vacinas elas podem variar de um local para o outro. Mas então, assim, são todos os exames básicos de saúde, mais esse, né, mais um exame clínico. No final do circuito, ele faz uma consulta médica com um profissional mesmo, um médico, e já recebe ali todo o resultado dos exames. Além dos exames, nós temos também parcerias com faculdades, né, universidades, escolas. Então, nós temos ali, em alguns postos, nutricionistas, que dão, né, orientações nutricionais aos profissionais. Enfim, em alguns casos, em São Paulo, nós temos até com poupa-tempo, com o governo do estado, que disponibiliza lá. Então, outros serviços, além dos de saúde, podem ser incorporados. No Sul, nós temos até a Autopista Litoral Sul, disponibiliza até um psicólogo, né? Tem até uma consulta psicológica para os profissionais. Mas isso, como eu disse, não é engessado. Cada concessionária ela tem as suas facilidades. E quando acusa qualquer problema com o caminhoneiro, o que vocês fazem? Vocês encaminham ele ou mandam os exames para ele? Como é feito? Sim, o resultado dos exames ele já recebe na hora. Ele recebe na hora. Sempre que for detectado alguma anomalia, alguma normalidade nos exames, ele é comunicado de imediato. No caso de alguma coisa muito aguda, né, nós podemos até imediatamente, nós temos sempre ali a ambulância, né, e podemos imediatamente encaminhá-lo já para um centro médico, né, para um hospital. Mas ele sai dali já sabendo exatamente como é que está a sua saúde. No começo da entrevista, você colocou que todo esse programa, ele além de estar enxergando a vida do caminhoneiro, a saúde do caminhoneiro, o dia a dia dele, você também tinha muitos acidentes. Isso previne, diminuiu os acidentes? Sim. Felizmente, nós temos aí uma meta muito ousada, né, que
chegar, é uma meta da ONU, inclusive, de chegar em 2020, nessa década entre 2010 e 2020, diminuir em 50% as mortes no trânsito. Infelizmente, né, nós ainda temos, não é uma coisa que a gente pode comemorar essa diminuição de 50%, porque sempre que houver uma só morte, a gente não pode comemorar. Mas o que nós percebemos, pelo menos dentro do grupo, é que sim, esse ano nós estamos aí em torno de 44% de redução de número de mortes em relação ao ano passado, que infelizmente não foi um ano bom. Quantos anos vocês estão de concessão? As concessionárias estaduais, federais, elas estão desde 2007, né? No final de 2007. Não, dentro do programa, começou 2002, vamos dizer, 2002 nós tínhamos lá um tópico de 100 sobre acidente. Sim, essas diminuições ao decorrer... Já 100%. Nós atingimos a nossa meta de 50%, as rodovias estaduais, que são as que iniciaram lá no ano 2000, em 98, nós já atingimos a meta que foi firmada com o poder concedente, que no caso é a Artesp que faz a regulação, em 2010. Em 2010 nós já tínhamos atingido o número de mortos, né, que estava previsto para ser atingido em 2020. Que era 2018, que era o final da... Na realidade, ficou comprovado que nas nossas rodovias estava faltando realmente era informação e algumas pessoas realmente mostrando como tem que ser o dia a dia desse transportador. Exatamente. E além disso, né, nós temos que, assim, é importante, assim, a segurança nas rodovias, ela não se faz só com a área de operações, ou só com a área de saúde. Existe todo um trabalho de engenharia, de educação, então, assim, investimentos, né? Você não pode negar. E do próprio caminhoneiro, né? Exatamente. Que é o principal. O motorista, ele é o principal agente do trânsito. Então, de nada adianta você ter estradas fantásticas se você não tiver alguém capacitado para exercer a função de motorista. Dentro desses balanços, essas campanhas, você já tem, vamos dizer assim, o local para a próxima? Quando que é que vai ser a próxima? Para você poder estar deixando já o caminhoneiro agendando para que ele possa estar, pelo menos, próximos delas? Sim, as campanhas elas vão ser realizadas, nós definimos sempre os meses de maio, né, até em alusão ao Maio Amarelo, né, que é um movimento em que várias entidades se unem a favor da conscientização no trânsito. E setembro, por mês da Semana Nacional do Trânsito. Então, todas as campanhas Saúde na Boleia, elas ocorrem em maio e setembro. Os locais, oportunamente, nós vamos divulgar, isso é amplamente divulgado pela mídia, e estão sim, então já marcados para maio e setembro de 2016. Porém, como eu disse, assim, nós temos outros programas em andamento que já a partir de fevereiro, março do ano que vem, eles já iniciam. Um programa que eu gostaria Esses outros programas é trabalho teu também? Não, esse é um trabalho da área de responsabilidade social corporativa. Pode falar, o caminhoneiro está aí para ouvir realmente. Mas da área de operações, nós temos uma campanha, que essa não é realizada ainda em todas as concessionárias, mas é uma campanha bastante interessante, que nós chamamos de Acorda Motorista. Né? Então é uma campanha similar a essa, né, ao Saúde na Boleia, porém ela é direcionada aos caminhoneiros que dirigem no período noturno. Né? Então, nós fazemos ali um convite ao caminhoneiro. Na verdade, essa campanha, essa ação era feita no pátio de uma balança fixa. Então, a balança para de operar, mas o caminhoneiro não sabe. Né? Então, ele entra para fazer a sua pesagem e lá ele é convidado, ele é abordado. É importante salientar que todas as campanhas do grupo, elas têm o apoio e a parceria do policiamento militar rodoviário, no caso das estaduais, e no caso das rodovias federais, da Polícia Federal. Então ele é convidado a participar e ali ele tem um atendimento similar, ele vai conversar com um profissional de saúde, vai ser orientado a respeito da direção noturna, ele faz um teste, né, para ver na escala de sonolência a possibilidade dele dormir ao volante, né? E isso é muito preocupante porque nós chegamos à conclusão lá que 10% dos motoristas que dirigem, eles estão na escala máxima de sonolência. E isso aumenta em até 70% o risco dele sofrer um acidente. E fazemos uma verificação no veículo do caminhão. Se tiver alguma lâmpada queimada, a gente faz a troca ali mesmo, trocamos as tarjetas refletivas.
ele toma lá um lanche com a gente, um café e aí segue viagem. Isso é feito normalmente entre 23 e 5 horas, entre 23 horas, né, e as 5 da manhã. Nas suas rodovias, o trânsito, a frequência do transportador, ele é mais à noite ou mais de dia? Não, à noite, o tráfego noturno, ele é preponderantemente de veículos comerciais. A grande maioria, 90% do tráfego da madrugada é de caminhão-ônibus. Durante o dia isso já é bem mais diluído, em torno de 30%, 40%. Mas a quantidade, se nós formos falar em número absoluto, ainda de dia a quantidade de caminhões é maior durante o dia. Você tem tido muito problema com esses caminhões, em termos de, você falou de balança agora há pouco, com excesso de peso, em termos de transbordo nas suas rodovias? Na verdade, quem faz a operação da balança, apesar de ser a concessionária, né, que montou a estrutura, mas é sempre um agente, né, no caso das rodovias estaduais, é um agente do DR, que faz, então, assim, em caso de infrações, tudo isso é emitido pelo agente do DR. A concessionária ela não tem nenhuma gestão sobre essa multa, ela simplesmente opera a balança com a presença de um oficial, de um fiscal. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. Entrevistando o Ilha Castro, coordenador do programa Saúde na Boleia, promovido pela Arteris. Você tem muitos veículos com excesso de peso nas suas rodovias? Porque nas regiões, eu digo isso, não sei se está nas suas rodovias, tem o transporte praticamente das laranjas ali, onde eu vejo muitos caminhões, pelos meus tempos vividos com caminhoneiro. Então, eu vejo o caminhão lá que é para ele carregar 12 toneladas, ele está com 23. E isso é coisa de anos atrás, saindo da lavoura para poder fazer isso. Nas suas rodovias também tem essas frequências? Sim. No interior de São Paulo ainda, hoje muito menos, né, porque a laranja ela perdeu muito espaço, você citou a laranja. Mas sim, nós temos. Mas normalmente esses veículos, e são veículos aí com veículos antigos, veículos sem a devida manutenção, você sabe bem disso. E normalmente eles trafegam evitando os postos de pesagem, essa que é a verdade, né? Os veículos mais novos, o profissional consciente, ele normalmente ele trafega com o peso adequado, isso nós não temos. Em uma balança, num posto de pesagem, é lógico que você percebe, você tem, né? Existem as autuações, mas em relação ao contingente, ao número de veículos que trafegam por ali, é um número baixo, felizmente. E isso leva a alguma coisa em termos de acidentes? Você tem o número de acidentes? Sim, coisas voltadas? Toda vez que você utiliza indevidamente um veículo ele é projetado, né, ele tem um número de eixos e é projetado para uma determinada carga. O que alguns motoristas fazem além de estar com sobrepeso, ainda eles levantam alguns eixos, mesmo carregados, para passar pelos pedágios. Então você perde completamente a característica desse veículo. Se ele precisar fazer, se o motorista precisar fazer uma manobra emergencial, uma frenagem, ele não vai conseguir realmente parar. Então, quando se fala em excesso de peso, muita gente fala no pavimento. Porque danifica o pavimento. Sim, sem dúvida. Né? Mas muito mais importante do que o pavimento é a segurança dos demais usuários, né? Tanto dele e dos demais usuários que trafegam próximo a ele. Até porque um acidente com um caminhão, ele não é envolvido só ele, né? E às vezes a probabilidade é muito mais de ter atos fatais no acidente sendo com um caminhão do que sendo com um carro de passeio, até pelo peso, exatamente. Mesmo em comparações às velocidades, essas coisas todas. Agora,
Eu estou vendo, nós falando de alguma coisa noturna, nós estamos falando de peso, essas coisas todas. As suas rodovias, tem algum ponto de parada? Área de descanso? As rodovias são, acho que mais importantes do país são, né, pelo menos grande parte delas são concessionadas pelo Grupo Artérias. No interior de São Paulo é uma área muito rica, né? Nós atuamos aí em 5 estados, e são 5, acho que os estados mais prósperos do Brasil, né? Se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Então, as rodovias elas são bem servidas no que diz respeito a postos de serviço, né? É claro que nunca é o ideal, né? O ideal é que sempre, se você pegar em épocas de safra, em época, por exemplo, quando tem o escoamento da safra, né, que vem no Mato Grosso de grãos, de soja, de milho, enfim, você percebe que os postos, eles muitas vezes estão superlotados. Mas os postos que eu estou dizendo para você, ele está voltado, inclusive, na Lei 13.103, que é realmente as áreas de descansos. Nas suas rodovias tem essas áreas de descansos? Quanto tem em outras rodovias, existe aí? Porque só o estado de São Paulo tem. Nós não estamos aqui para deixar uma melhor ou pior. Entre as 20 melhores rodovias, 19 estão no estado de São Paulo. Exato. E nós temos aí, a exemplo, a Castelo Branco tem o posto de parada, a Bandeirante tem, na 340, da perto de Mojimirim, também tem. Sim. Então, eu não a lembro de vocês, tem algum? Não, no interior ou de São tem? Paulo, não, nós não Vocês temos. Não. E não tem nenhuma programação? Na verdade, assim, dessa lei? Esse contrato de concessão das rodovias estaduais, especificamente que nós estamos falando, não era previsto isso lá em 98, né? Então, não são contemplados com isso. Ah, tá, ele não faz parte já na contemplações da assinatura do contratos da época, sim. Eu lembro disso, que nós tivemos algumas dificuldades na época, até ainda do governador Mário Cova, quando foi para poder fazer o da Bandeirante, o da 340, o do 40 da interligação aqui descendo para Imigrante e Anchieta. Então, realmente, teve essas dificuldades, teve que o governador e o bom senso enxergar com tudo isso entre o poder concedente e o concedido para poder atender algumas das reivindicações das entidades na época, para poder fazer isso. Até pela necessidade, né? Porque aqui, próximo de São Paulo, a dificuldade é muito maior, o perigo é muito maior que as rodovias interioranas. Então, esse era um dos pontos que nós estávamos levando e vendo as dificuldades que o caminhoneiro tem. Mas, mesmo nas rodovias federais hoje, porque nem o eixo suspenso está sendo liberado só nas rodovias federais, o estado de São Paulo está isento disso, forças de contratos, não cabe a nós até discutirmos eles. E na rodovia federais agora, ele também não era contemplado num contrato e está se passando a ser alguma coisa a ser discutida para isso, para poder realmente ter nas rodovias. Isso já teve discussões com alguns diretores dessas duas rodovias, principalmente a Fernão Dias e a Regi Bittencourt, já teve discussões dentro do GPT São Paulo, do GPT da Regi Bittencourt, teve algumas discussões a respeito de achar uma área, principalmente ali, até por ter as partes como é que eu diria lá, aquelas partes da mata, tem muitos túneis, tem muitas coisas que realmente ela vai ter que ser revista. São áreas de claro que não é área sua, que a sua área está lá no interior, você está mais sossegado. Não, mas assim, a gente, as campanhas são realizadas aqui também, mas ali realmente acontece isso, tem áreas de preservação, né? Então qualquer obra que for feita ali realmente é uma coisa muito morosa. William, mais um programa desse que realmente nós estamos chegando ao fim, que é o programa do transportador, que nós estamos aqui levando ao conhecimento a mensagem para aquele que realmente abastece o país. E eu queria que você deixasse a sua mensagem ao caminhoneiro, ao seu cliente, para aquele que frequenta as suas rodovias, frequenta os dias e tenha liberdade para fazer o convite que você queira. Ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite do Norival, que muito gentilmente nos recebeu aqui, e dizer que foi um prazer realmente a gente discutir aqui. É importante salientar que o Grupo Artérias ele tem sim a consciência de que
não há caminho, né? Não há caminho sem o transporte, sem o caminhoneiro. É importante, eu gostaria de salientar, a importância do profissional ele prestar atenção na sua saúde, né? O resultado da pesquisa aí, 2/3 dos caminhoneiros eles estão ou obesos ou com sobrepeso, ou seja, só 1/3, né, dos profissionais estão com peso adequado. Então, principalmente, muito cuidado na alimentação, com a sonolência, a colisão traseira acho que é a mais comum que a gente observa por aí, justamente porque a pessoa não está com sono em dia, enfim. Oportunamente o grupo vai divulgar, o Grupo Artérias vai divulgar o calendário das ações para o ano que vem e vamos em primeira mão aqui passar para você que você possa também fazer essa divulgação e nos auxiliar, divulgando os locais e as datas para que todos que estiverem passando, né, pela região onde estiver acontecendo a campanha possa parar e participar. Realmente, o programa do transportador é para poder levar essa informação ao transportador, é para aquele que abastece o país e é aquele que anda no nosso país, nas suas rodovias, no nosso país, no nosso estado e os nossos adjacentes que usam o nosso estado como passagem, como caminho itinerante. Mas eu queria aqui deixar o meu boa noite e meu agradecimento ao William Castro, que é o coordenador da campanha de saúde na boleia do Grupo Artérias. Então, William, o meu muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista, por nos trazer para nós o conhecimento, levando ao caminhoneiro realmente o que ele precisa fazer, o que dá para ele, além de usar a rodovia, não é só pagar o pedágio, mas usufruir aqueles benefícios que a rodovia também está nos dando. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a você e convidar o caminhoneiro que não perca essa entrevista, que é muito importante. O nosso boa noite. Muito obrigado, William. Boa noite, obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.